né, dentro do nosso curso. Creio que hoje ainda eu já posto as atividades para vocês fazerem. Eu acho que a partir de hoje vocês já vão ter um conteúdo um pouco maior para fazer as atividades, né? Então, nós estamos aí na gestão da fase pré-analítica, fontes de variação nos ensaios laboratoriais, né, controle de qualidade de análises clínicas. Essa aula, antigamente, era de alimentos também, né? A gente tirou a parte de alimentos dessa, ficou só nas análises clínicas. Vou até consertar isso aqui. Arruma. Coisinha para trás. Isso. O pessoal resolveu tudo bem. Então, vamos falar dessas variáveis, dessas várias variáveis que podem interferir aí nos exames, no resultado dos exames, né, na fase pré-analítica, né, as coisinhas que podem acontecer com o paciente e que pode levar a algum erro ou algum equívoco aí na fase pré-analítica que pode interferir no resultado final do exame. Tá? O pessoal está entrando. Tem mais de 15 pessoas. Tem o gato farofa aqui do lado, vocês fiquem com ele aí também. O gato farofa vai fazer presença aqui do lado da nossa aula. Que entrando e saindo da janela do jeito que quiser, que é folgado. Vamos lá. Bom, a gente quando fala em variáveis, né, essas variáveis que podem acontecer com o paciente antes do exame, a gente pode classificar essas variáveis em três tipos. As variáveis que são controláveis, as não controláveis e os interferentes. Tá? Então, são tipos de problemas ou pequenas situações que podem acontecer com todos nós, né? Está dentro daquilo que a gente chama de coisas comuns da vida, né? Corriqueiras da vida, que pode acontecer com a gente, que pode interferir no resultado final de um exame. Tá? Então, a gente tem que as variáveis pré-analíticas constituem um grupo de fatores que podem alterar o resultado final do exame laboratorial. Isso pode induzir a equívocos no raciocínio diagnóstico. Né? Então, pode levar a um erro tanto do analista, né, para dar o resultado de um laudo, ou então um erro de diagnóstico médico. Né? Caso o analista coloque aquilo no laudo e não coloque que aquela variável ocorreu antes da análise, ela pode induzir o médico a fazer uma leitura errada do exame. Então, por isso que a gente tem que estar bem atento. Essas variáveis, tanto as controláveis quanto as não controláveis e as interferentes, são pontos cruciais e interessantes para aquelas pessoas que querem trabalhar com laboratório de análises clínicas, né? Porque são, sim, a responsabilidade do laboratório. Tá? O laboratório ele tem que correr atrás dessas variáveis que podem interferir aí no resultado final do exame. Isso as pessoas às vezes pensam, não, mas isso é uma variável não controlável, é um interferente, ou é uma variável que eu não consigo ter um controle sobre isso, então não me importa. Você tem que se importar, porque isso vai no resultado final do paciente e pode alterar. Tá? Algumas delas são possíveis de serem controladas pelos profissionais envolvidos, tá, no atendimento dos pacientes, porém muitas fogem do controle do laboratório e podem comprometer a exatidão dos resultados. Pode ser que os resultados não saiam conforme previsto. É interessante que a análise da amostra do paciente ela tem que ser sempre uma representação fiel daquilo que ocorre no corpo do paciente, daquilo que ocorre no corpo do paciente e que está incomodando o paciente, ou que está gerando alguma doença, ou que está causando algum mal para o paciente. Então, você ter algo que mascara a realidade da biologia do paciente não é interessante para o controle de qualidade, nem para
o laboratório de análises clínicas, né? A gente tem que, então, correr atrás dessas variáveis, identificar essas variáveis, tá? E sempre que a gente identificar alguma dessas variáveis, colocar essas variáveis no laudo e talvez você conseguir aí retirar alguma porcentagem que essa variável possa comprometer o resultado final do exame. Você possa, pelo menos, avisar o médico, olha, a gente tem esse resultado aqui, mas no dia o paciente estava com esse tipo de variável. Vamos ver quais são elas, depois a gente entende, tá? Bom, aqui a gente pode citar algumas, né, as variáveis que são controláveis, tá? A gente tem a variação cronobiológica ou circadiana, tá? Vamos explicar cada uma dessas depois nos detalhes, então não se apeguem muito aos nomes, né? A gente fala cronobiológico, parece que é algo muito difícil, mas nada mais, nada menos do que a idade do paciente ou o momento do dia em que foi colhida a amostra, o ciclo do dia, né? A circadiana é o ciclo do dia que essa amostra foi colhida. Tá? Outra variável controlável é a permanência prolongada no leito, né? Isso para pacientes e exames que estão acontecendo em ambiente hospitalar. A postura corporal do paciente é uma variável, a gente vai entender como isso afeta o exame. A atividade física, o jejum é uma variável controlável, a dieta e a ingestão de alimentos também, e o uso de fármacos e outras drogas, são todas variáveis aí controláveis. Tá? A gente também tem variáveis não controláveis, como o sexo e a idade. Né? Não é o ato sexual, mas o sexo da pessoa. E é interessante que, hoje em dia, como a gente tem já nome social, pessoas que se identificam como não binários, trans, e eu não posso dar, eu não sou, né, da área para falar realmente todas as variações aí de personalidades que a pessoa pode ter com relação ao sexo, ou como isso realmente deve ser tratado, né? Porém, a gente tem que entender qual é a biologia daquele corpo, né? Então, você não trabalha mais só com homem e mulher, você tem aí, por exemplo, pessoas que utilizam hormônios para se sentirem mulheres ou para terem características de mulheres ou características de homem, né? Então você tem que entender que são variáveis não controláveis e podem interferir no final do exame. Tá? Então, dentro dos pacientes, a gente tem essa gama de novos pacientes, né? Novos assim, né? Já está aí há muito tempo, a gente tem que só que compreender cada caso, né? Entender qual é o tipo de amostra e quais são essas variáveis não controláveis que estão ali no resultado que a gente está expressando. Então, é sempre bom a gente ter maior fidelidade de como a pessoa está tratando o seu próprio corpo com relação aos hormônios sexuais. Isso interfere muito no resultado final do exame. Também a idade, né? E a idade também é algo hoje que está sendo muito manipulado, né? Não temos padrões mais como antigamente, né? Onde uma pessoa com 30, 40, 50 anos era considerada velho. Hoje a gente tem diferentes tipos de pessoas, né? A gente tem pessoas de 80 anos que fazem atividade física muito mais do que eu ou você, né? E o metabolismo dessa pessoa é diferente do nosso metabolismo, né? Quando eu vou, por exemplo, numa balança com bioimpedância, minha idade metabólica, a idade do meu corpo chega a beira aos 60 anos, né? Sendo que eu tenho 40. Então, a idade também é um fator que deve ser bem observado, não é controlada. Tem pessoas que se cuidam melhor hoje em dia, tem pessoas com um nível metabólico e um nível de renovação celular assim, incrível para a idade que tem, tá? E outras que são bastante jovens, não se cuidam e têm um nível metabólico muito baixo, principalmente por causa de alimentação desregrada e sedentarismo. Então, interfere muito essas variáveis não controláveis de sexo e idade. É sempre interessante relatar o máximo possível disso, ou que o médico saiba do paciente que ele está tratando, né, para que ele possa ter essas variáveis aí dentro do controle. Tá? Alguns interferentes, a gente pode ter aí a hemólise, a lipemia, aplicação de torniquete, procedimentos diagnósticos e terapêuticos e infusão de soluções. Então, essas são aí as várias variáveis que podem aí afetar os resultados dos exames que a gente pode ter
um controle maior ou ter pelo menos conhecimento de que elas existem. Começando aí então com as variáveis controláveis, tá? A variação cronobiológica ou circadiana. Então, bonito esse nome, né? Aprender a falar assim, não, hoje você teve uma aula de quê, meu filho? O pai pergunta para o filho que está na faculdade, você teve aula de quê? Ah, hoje o professor falou de variação cronobiológica ou circadiana. Ah, tá, nossa. Difícil, né? É difícil, o nome é difícil. Mas a gente está na faculdade também para aprender os nomes difíceis, né? E ter um vocabulário um pouco diferente. Vou colocar mais gente aqui na sala. Pessoal, o chat está aberto aí para responder a chamada, tá? Pode ficar à vontade. Depois esse chat vira uma lista de presença para mim, que chega no meu e-mail já com todo mundo, né, prontinho aí para eu dar falta ou presença. Eu vou voltar aqui para o meu slide. Tá? Então vamos entender esse nome difícil aí, variação cronobiológica ou circadiana. É um tipo de variação fisiológica, diz respeito às alterações cíclicas na concentração de um determinado parâmetro em função do tempo. Tá? Então a gente entende que esses ciclos, né, da vida, a gente sabe que a diferença entre dia e noite, por exemplo, para a maioria das pessoas, né, a produção de melatonina pode gerar mais sono em algumas pessoas, e isso altera todo o metabolismo e toda a resposta do corpo. Então, dependendo do horário que você pega o exame, que você faz a coleta do exame, você vai ter elementos mais presentes e elementos menos presentes ali, ou no sangue, ou na urina, ou em qualquer fluido biológico. Tá? Alguns constituintes dos fluidos orgânicos podem apresentar variações cíclicas, que são diárias, mensais, sazonais, anuais e outros. A variação, por exemplo, mensal, a menstruação ou o ciclo menstrual, né, todo mês, a gente tem uma variação hormonal na mulher que faz essa variação muito brusca, e isso reflete em vários outros ciclos, né, da vida da pessoa. Tá? Então, um bom exemplo de variação circadiana diária acontece, por exemplo, nas concentrações sanguíneas de ferro e de cortisol. Tá? Amostras que são coletadas à tarde podem resultar em valores mais baixos do que aqueles obtidos pela manhã. Essa variação pode alcançar patamar próximo a 50%. Olha você vê a diferença, né? Se você não marca o horário da coleta e vai fazer um exame aí de concentração de ferro ou de cortisol, se você não sabe qual horário que você pegou, essa amostra fica invalidada. Porque se você pega num horário, por exemplo, da tarde, tá? Você tem aí, pode ter uma variação de 50% de diferença. Então não corresponde à realidade se você não marca o horário que essa amostra foi coletada, para você ter uma análise mais aprofundada desse elemento aí no sangue. Atividades plasmáticas da renina e da aldosterona são maiores nos períodos da manhã, atingindo valores mínimos à tarde. A gente tem aí também aldosterona e renina sendo mais elevadas no período da manhã. E a filtração glomerular, né, lá nos rins, varia inversamente com a secreção da renina, sendo 20% maior à tarde do que no período da manhã. Então a renina aí, ela influencia diretamente na filtração glomerular. Então, quanto mais renina, tá, menor a filtração. Tá? Então, a gente tem esses fatores aí afetando a excreção renal. Pico de excreção urinária de sódio e potássio ocorre por volta do meio-dia. Tá? Então, meio-dia, seu corpo está ali excretando a quantidade máxima no dia de sódio. Já a excreção de cálcio e magnésio é mais pronunciada durante a noite. Tá? Então, a excreção de fosfato urinário é menor à noite e, por consequência, o nível de fósforo sérico é 30% maior à noite do que no período da manhã. Então, a gente tem um fator aí de excreção de fosfato pela urina, se ele é menor à noite, essa concentração de fósforo sérico aumenta no sangue no período da manhã. Então, nós temos aí parâmetros interessantes para se trabalhar e o quanto que as amostras de fluidos humanos são variáveis. Não é só pegar uma amostra, fazer o exame e falar a quantidade que vai te indicar alguma coisa, né? Dependendo aí da concentração que você pega desses elementos, você pode encontrar um problema renal, né, de excreção aí de
de fosfato urinário, mas sendo maior durante o dia. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo com o corpo dessa pessoa que está dando tantas alterações? Além das variações circadianas propriamente ditas, há que se considerar variações nas concentrações de algumas substâncias em razão das alterações do meio ambiente. Tá? Dias quentes, por exemplo, a concentração sérica das proteínas é significativamente mais elevada em amostras colhidas à tarde, quando comparadas às obtidas pela manhã, em razão da hemoconcentração. Né? Então, concentração sérica de proteína. Nesses dias aí que estava tendo aí muito calor, elas ficam aumentadas no período da tarde. Tá? Então, tem uma concentração de hemácias maior. Então, você tem essa concentração sérica de proteínas aumentada no sangue, simplesmente pelo calor do ambiente do dia quente. Volume urinário e excreção de creatinina são menores no período noturno. Por consequência, a depuração da creatinina pode estar reduzida em até 10% durante a noite. Então, a gente tem menos excreção de creatinina à noite. Então, a gente sempre tem esses balanços dos fluidos corporais com relação à excreção urinária e concentração desses compostos ou de algum desses compostos ou variações desses compostos, né, pré-compostos, aí concentrados a mais no sangue ou menos, dependendo da excreção urinária, da hora que essa excreção urinária é maior ou menor. A urina noturna contém mais concentração de amônia e a acidez titular também é maior nesse período. Tá? Então, por isso que a urina noturna ela pode ter um cheiro, um odor mais forte do que a urina que é excretada durante o dia. Então, aqui eu fiz um resuminho, né, do que nós falamos aqui nessas variáveis cronobiológicas ou circadianas. A gente tem algumas alterações que ocorrem pela manhã, na tabelinha para vocês se situarem aí bem mais fácil, né? Presente, 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 todo mundo presente. Mais de 21 pessoas. Tão bom vocês estarem presentes. Pena que não estão conversando tanto. Né? Podia conversar mais. Vamos lá. Então, algumas alterações que a gente tem aí pela manhã. Aumento da concentração da renina, aumento aí da atividade plasmática, aumento da aldosterona, aumento da atividade plasmática também, aldosterona. Alterações ao meio-dia, né? Pico de excreção de sódio e potássio. Alterações na tarde, diminuição da concentração do ferro e do cortisol em 50%. Então, algumas alterações aí bem visíveis, né? Dependendo da manhã, da tarde, do meio-dia ou da tarde. Tem os dias quentes, aumenta a concentração sérica de proteínas à tarde. A aldosterona aumenta a atividade plasmática da aldosterona em dias quentes. À noite, né, na urina, a gente tem o cálcio, um pico de excreção urinária de cálcio e magnésio, e diminuição da excreção urinária de creatinina, né, diminuindo aí 10% da depuração no sangue. Aumento de amônia, da concentração de amônia à noite, e aumento aí da acidez titular da urina também à noite. Bom, essas foram alterações aí que ocorrem durante o dia, né, durante o tempo que a gente vive, né, de acordo com os ciclos que o ambiente promove para a gente. Agora nós vamos para a segunda variável, controlável. E a gente fala que ela é controlável, essas variáveis aqui, né, porque você controla ela simplesmente ou basicamente marcando o horário da coleta da amostra. Né? Então, ponto importante de controle dessas variáveis cronobiológicas ou circadianas. Anotar o horário da coleta da amostra. Ponto fundamental para você saber se aquela variação condiz com o que a gente tem documentado aí na ciência, né, com relação à concentração desses componentes no sangue, na urina ou em algum outro local do corpo. Tá? São várias, pessoal. Como eu falei, tem variação que ela é mensal, anual, tem variação de todo tipo. Então, o horário de coleta do exame, da amostra, é um ponto fundamental para a gente entender essas variações cronobiológicas ou circadianas. Outra variável interessante é a permanência prolongada no leito. Tá?
Sobre a permanência prolongada no leito, né, quando perguntam para mim sobre essa variação, uma coisa que eu lembro muito, né, que a minha esposa é nutricionista, ela fala que o gasto calórico de uma pessoa acamada, uma pessoa que está deitada no leito, com longa permanência, por exemplo, no estado vegetativo ou em estado de coma, tá? O gasto calórico dessa pessoa se compara a de um atleta de alto rendimento. Então, a perda proteica, o que está acontecendo aqui no chat? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá tudo certo. A perda proteica desses pacientes que estão deitados de longa permanência no leito é muito alta. Por isso, quando a pessoa sai de meses de coma ou, né, de algum tempo na UTI, essa pessoa ela sai irreconhecível, porque o gasto calórico dela é muito alto, sai magro, sai abatido, falta proteína, né, o corpo entra em catabolismo. Né, então, por isso que altera os exames da pessoa, altera a resposta das pessoas nos exames. Estava achando que o farol foi a Sasha, que agora voltou, está ali de costa para a gente. Né? Mas permanecer no leito não é algo que deixa a pessoa gordo. Né? Pelo contrário, se você entra em um estado vegetativo, seu corpo começa a entrar em catabolismo e começa aí a consumir a própria proteína do corpo, né? E perde muita massa magra. Então, nos primeiros dias em que o paciente permanece acamado, há uma tendência de diminuição do volume plasmático e do fluido extracelular. Em consequência, pode ser observada aí uma elevação no hematócrito ao redor de 10% nos primeiros 4 dias. Interessante é que a gente tem aquela a lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, no corpo seu, se você tem um aumento de algum tipo de componente, você vai ter uma redução de um outro tipo de componente. Aqui no caso, a gente está vendo aí questões do volume plasmático, do fluido extracelular, em comparação com uma elevação do hematócrito ao redor de 10% nos primeiros 4 dias. Tá? Até a quantidade de dias que o paciente fica em permanência prolongada no leito é interessante. Caracteristicamente, existe uma tendência à redução de volume de água total no organismo, nesses primeiros dias. Prolongamento do período de permanência no leito ocasiona retenção de fluidos. Né? É o paciente com aquela pele inchada, aquele aspecto esquisito, né, que a água não circula direito, né, é difícil de fazer a circulação funcionar corretamente, deitado por muito tempo. Concentrações de proteína e albumina podem diminuir em média de 0,5 a 0,3 gramas por decilitro de sangue, respectivamente. Então você perde aí muita proteína e albumina. Elementos ligados à proteína também podem sofrer algum grau de queda em sua concentração. A concentração de potássio pode diminuir por volta de 0,5 miliequivalente por litro de sangue, em razão da redução da massa muscular, como eu falei no começo, né? O corpo entra em catabolismo, né? Eu acho que é até estranho falar, parece que o corpo começa a querer se autodestruir, né? Quando você fica com permanência prolongada no leito. Nós somos uma máquina, nosso corpo é uma máquina criada para se movimentar. Ele não é uma máquina criada para ficar em condições de estática, né? Para ficar parado. Tem gente que quer ficar parado no restaurante, tirar férias permanentes, ficar à toa. Mas não, nosso corpo é feito para funcionar. Ele funciona muito bem e funciona melhor ainda quando a gente está em atividade física ou a gente está em movimentação constante. Quando a gente reduz isso, entra no sedentarismo ou pior, entra num processo de permanência prolongada de leito, tudo muda no nosso corpo. Ele entra em catabolismo, parece que ele entra em autodestruição, um processo de autodestruição mesmo. É até um dos pontos cruciais para os astronautas que fazem viagens interplanetárias, né, interplanetárias não, intergalácticas ali no espaço, né, não sei nem como que fala sobre isso. Entra em órbita da atmosfera, fica muitos dias aí no espaço, eles têm que ter esse cuidado com a física, né, com a fisiologia do corpo, com a fisioterapia e tudo mais, para eles não perderem muita massa magra por conta da falta de gravidade ali dos músculos. Né?
Pacientes acamados também podem apresentar elevação na excreção do nitrogênio, cálcio, sódio, potássio, fosfato e sulfato. A excreção do hidrogênio está reduzida, possivelmente em razão da diminuição do metabolismo do músculo esquelético, não do músculo esquelético, né? Metabolismo músculo esquelético. Você tem pouca atividade muscular, e aí você tem uma excreção reduzida de hidrogênio. Então, aqui mais uma colinha para vocês, né, das variações aí da permanência prolongada no leito. A proteína diminui a concentração em torno de 0,5 gramas por decilitro. A albumina também diminui a concentração. Potássio, sendo que depois de um certo tempo aumenta a excreção de nitrogênio, cálcio, sódio, potássio, fosfato e sulfato. Então, sempre aquela balança, se diminui um, aumenta outro, a gente tem aí alguns componentes que aumentam em detrimento de outros que diminuem pela permanência prolongada no leito. Aqui nesse caso, é um fator, uma variável que deve ser transcrita para o laudo do paciente com permanência prolongada no leito, para que isso possa se refletir aí no resultado final da análise. Hidrogênio também diminui a excreção, foi o último que a gente falou agora. Terceira variável, postura corporal, né? Então, a gente tem aí mudanças de corpo, da posição, né, de postura da posição supina para a posição ereta. Isso resulta em uma redução do volume sanguíneo em torno de 10%. Por isso que a avó sempre fala, menino, não deita e levanta muito rápido, levanta devagar. Que você tem uma mudança aí de fluxo no seu sangue quando você está numa posição totalmente deitada e você levanta do peito. Né? Então tem aí uma mudança de 10% na redução do volume sanguíneo entre 600 e 700 ml, é quase uma garrafinha de refrigerante, em função do maior afluxo de água e substâncias filtráveis do espaço intravascular para o intersticial. Substâncias não filtráveis, como as proteínas de alto peso molecular e os elementos celulares, terão sua concentração relativa elevada em torno de 8 a 10%, até que o equilíbrio hídrico se restabeleça. Então, passa para o interstício, né, esse volume líquido, né, e aí o que você tem de proteína aumenta a concentração, né, que ele não é filtrável, não vai passar para o espaço intersticial. Então, níveis de albumina, colesterol, triglicerídeos, hematócrito, hemoglobina, de drogas que se ligam a proteínas e o número de leucócitos podem ser superestimados caso o paciente esteja deitado e se levante muito rápido. Tá? Foi isso mesmo que eu falei? Isso, né? A posição supina para ereta. Supina é deitado para levantar. Né? Então você pode ter valores desses componentes superestimados. Em relação à diminuição do volume sanguíneo ao se mudar da posição supina para ereta, se completa em um intervalo de 10 minutos. Então, ponto interessante, o paciente está deitado, vai se levantar para fazer o exame, né, se estiver no hospital, por exemplo, aguarde pelo menos 10 minutos o paciente em pé para realizar a amostragem do paciente, para você ter uma estabilização aí dos líquidos dentro do corpo do paciente, você ter uma estabilização da concentração dessas substâncias não filtráveis no sangue. Tá? No entanto, 30 minutos em média serão necessários ao se mudar da posição ereta para supino. Então você tem que tirar a amostra do paciente deitado, tenha certeza que ele se deitou há mais de 30 minutos para haver uma nova estabilização. Então, está deitado, levanta, o corpo demora 10 minutos para entrar em equilíbrio ali com os compostos que estão ali dissolvidos no sangue. Está em pé e deita, demora em torno de 30 minutos para esse equilíbrio ser realizado. No caso de atividade física, não tive colinha para mudança de postura, né, porque é basicamente isso, você tem que esperar ele entrar em equilíbrio. Atividade física em não atletas, isso varia muito, pessoal. A pessoa que é atleta para a pessoa que não é atleta, fazer ou não atividade física antes do exame pode ter alguma diferença muito grande. Então, não atletas pode ocasionar alterações sobre alguns componentes sanguíneos, porém de caráter transitório. Tá?
pode ocorrer a mobilização de água e outras substâncias entre os diferentes compartimentos corporais. Você pode alterar aí a concentração dos seus componentes pela mobilização dessa água. Variações nas necessidades energéticas do metabolismo. Modificação fisiológica que a própria atividade física condiciona. Tá? Então, o paciente chegou cansado lá no seu laboratório, o que foi? Não, rapaz, você não acredita, eu tive que correr ali para pegar um ônibus, né? O ônibus ia embora, eu corri atrás dele para chegar aqui no horário, porque o exame de urina tem que ser às 8 horas. Né? O exame de sangue tinha que ser às 8 horas. Então eu corri 10 minutos até o ônibus parar. O cara não é atleta, ele faz um sprint de 10 minutos atrás de um ônibus e chega para colher sangue, né? Com certeza alguma coisa vai ficar alterada ali no metabolismo dele, você vai ter esse resultado alterado por conta da atividade física. Tá? Então, a coleta de amostra biológica em condições basais é sempre desejável, ou seja, o paciente sempre com uma condição mais estável possível, pois permite comparabilidade com os valores referenciais, além de serem mais facilmente reprodutíveis e padronizáveis. O esforço físico pode causar aumento da atividade sérica de algumas enzimas, como a creatinoquinase, CPK, aldolase e aspartato aminotransferase, pelo aumento da liberação celular dessas enzimas. Então, pode aí ocorrer mudanças severas, né? Porque essas enzimas vão acelerar reações químicas no corpo e pode mudar aí muitos componentes dentro do seu corpo, né? Por conta da atividade física. E esse aumento pode persistir por 12 a 24 horas após a realização do exercício, dependendo aí da intensidade do exercício, para pessoas não atletas. Para atleta, isso é completamente diferente. Vamos ver como é que funciona. Os atletas no estado de repouso apresentam atividade enzimática da musculatura esquelética superior ao não atleta. Então, aqui é diferente. O atleta, quando ele está em repouso, ele está num estado que não é normal para o corpo dele. Então, a atividade enzimática do atleta em repouso é maior, né, comparado aí com uma pessoa que não é atleta. No entanto, curiosamente, a resposta enzimática ao exercício é menor nos atletas em relação ao não atleta. Porque o corpo do atleta, quando a gente fala atleta, é a pessoa que realmente pratica o esporte como meio de vida ou como uma forma de competição mesmo, né? A pessoa tem essa alteração no corpo para ser atleta, tá? Quando ele está fazendo exercício, essa resposta enzimática é menor. Então você tem que avaliar isso também, né? A pessoa chegou ali, é um atleta, e você vai fazer exame em atletas, como por exemplo, jogador de futebol, né? Fechou um contrato aí do seu laboratório com um clube de futebol. Você vai fazer exames nesse atleta, você tem que entender que essas alterações podem afetar o exame, tá? Do atleta em repouso, do atleta acabou de fazer exercício, acabou de participar de um jogo, né? Por isso é tão preocupante esses estudos, porque a vida do atleta depende disso, né? A pessoa ser pega ou não dentro do doping, do antidoping, né? Depende muito desse metabolismo do corpo dele. Os atletas sempre andam no limite ali da suplementação, né? O atleta de alto rendimento usa suplemento, usa o máximo possível do que pode ser utilizado para a prática do esporte sem algum tipo de auxílio químico, né, ou hormonal, mas o que é permitido os atletas usam, tem que usar, tá? Inclusive para a gente que é farmacêutico, é muito importante, quando você vai manipular numa farmácia de manipulação, você tem que evitar ao máximo a contaminação cruzada. Por exemplo, se você tem na fórmula de um atleta furosemida, e o exame antidoping pega a furosemida, isso dá um problemão para o atleta. Não é porque a furosemida é algo que vai fazer o atleta ter um maior rendimento. Só que a furosemida, ela mascara outras drogas. Então, você ter furosemida no sangue pode significar que você estava tomando furosemida para excretar drogas que você utilizou antes da competição. Isso pode ser um problema grave para o atleta no antidoping, por exemplo, né? O jejum também é uma variável controlada, a concentração de alguns parâmetros laboratoriais sofre modificação pela ingestão de alimentos, tá?
Os estados pós-prandiais podem resultar na turbidez do soro, que pode interferir em algumas metodologias. Pós-prandial, mais palavras difíceis para vocês aprenderem hoje, né? Depois de um pratão de comida. Lembra aí? Pós-prandial, lembra que é depois que o paciente bateu um pratão de comida, depois do almoço, depois aí de uma alimentação pesada, né? Isso pode deixar o soro ou o sangue turvo de tanta gordura, dependendo da quantidade de gordura que o paciente ingere, por exemplo. Né? Na população pediátrica e geriátrica, o tempo de jejum deve guardar relação com os intervalos de alimentação. Né? Então, você não pede um tempo de jejum prolongadíssimo para criança nem para idoso. Você pode matar a criança ou idoso que necessitam de alimentações mais regulares. Né? Bom, não são recomendados coletas de sangue depois de períodos prolongados de jejum, acima de 16 horas, e o período de jejum habitual para a coleta de sangue de rotina é de 8 horas, podendo ser reduzido para 3 ou para 4 horas para a maioria dos exames, e em situações especiais, tratando-se de crianças de baixa idade, pode ser 1 ou 2 horas. Dieta e ingestão de alimentos. Então, a dieta que o indivíduo está submetido pode interferir na concentração de alguns componentes no sangue. Tá? Dieta rica em proteínas pode dobrar a concentração de ureia no plasma, elevar a excreção urinária após o 4º dia do início dessa dieta hiperproteica. Muita gente fala assim, vou entrar na academia, vou virar uma maromba, né? Vou começar a comer frango, tomar whey, né? E aumenta muita quantidade de proteína, e isso altera aí a concentração de ureia no plasma. Né? Então, aumenta a excreção urinária e pode ocasionar variações no resultado do paciente. Concomitantemente, pode ser observada uma elevação nas concentrações de colesterol, fósforo, ácido úrico e amônio, que são aí derivados dessa alimentação proteica, né, que são os componentes aí que são metabolizados das proteínas ingeridas pelo paciente. Isso se eleva no sangue. Uma dieta rica em gorduras eleva significativamente os níveis de triglicerídeos. Alguns constituintes dos alimentos e bebidas podem alterar a composição de parâmetros plasmáticos. Cafeína, por exemplo, no café, no chá e em alguns refrigerantes, estimula a excreção de catecolaminas pela glândula adrenal. Então, a gente tem muitas coisas nos alimentos que interferem aí nas composições sanguíneas. Né? Cafeína aí, para vocês terem uma ideia, muita gente fala, vou parar de beber café porque tem muita cafeína. Continua bebendo refrigerante, tem mais cafeína que o café, ou toma chamate. Chamate tem uma concentração de cafeína que chega a ser mais de 100%, muito mais de 100% do que o do café. O café tem uma concentração de cafeína até baixa, perto do mate. Algumas frutas, como banana, vegetais, contêm aí a 5-hidroxitriptamina, 5-hidroxitriptamina ou serotonina, né? 5-HTP também tem esse nome para serotonina, que estimula a excreção do ácido 5-hidroxiindolacético. Né? E serotonina, banana, é interessante que a serotonina aí ajuda a pessoa a ficar calminha, a ter mais felicidade no seu dia, né? Muita gente considera a serotonina como um componente da felicidade, né? Então, muita gente busca ela no chocolate, né? 5-HTP, muito chocolate. Tem para manipular também, 5-HTP, mas você vê, não precisa de muito não, precisa só de uma banana, tá? Nos vegetarianos, que é outro tipo de componente aí de alimentação que pode ocasionar muitos problemas relacionados à concentração de alguns nutrientes no sangue, no corpo da pessoa, nível lipídico é significativamente inferior em relação àqueles com dieta mista. Assim, o nível de colesterol e triglicerídeos é de aproximadamente 2/3 da concentração comumente observada nos não vegetarianos. Tá? Isso porque a gordura animal ela é melhor absorvida do que a gordura vegetal, dependendo da gordura também que a pessoa come. Né? Se a pessoa comer ali margarina, que é de gordura vegetal hidrogenada, né, ele faz um mal danado, é absorvido muito e pode deixar a pessoa com uma obesidade muito maior. A pessoa fala, eu sou vegano,
vou entrar a cara aqui no carboidrato e gordura vegetal, a pessoa não é muito interessante isso para o corpo da pessoa. Até porque as proteínas vegetais, muitas vezes, você precisa de fazer uma ingestão maior delas para você ter uma absorção melhor dessas proteínas ou a mesma quantidade que a proteína animal. Uso de fármacos e outras drogas, além da finalidade terapêutica, existem situações em que pessoas saudáveis fazem uso de medicamentos, como vitaminas e contraceptivos orais, bem como para fins recreacionais, né? Tem gente que usa medicação para sentir o barato da medicação e não fala isso na hora do exame, pode afetar o exame, o resultado do exame final. Tá? Quando eu falo sentir o barato do medicamento, às vezes as pessoas pensam, não, a pessoa vai tomar uma droga, vai passar mal. Tem gente que toma, por exemplo, antialérgico para dormir. Não tá com alergia, vai tomar um antialérgico para dormir. Tem gente que toma dipirona para prevenir a dor de cabeça, que nem sabe se vai ter. Né? Então, tem pessoas que fazem uso da medicação constantemente, sistematicamente, e isso pode afetar aí os exames laboratoriais da pessoa. O Google está aqui me ouvindo. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. O Google está ouvindo a gente sempre, né? O celular nosso tá aí de ouvido, o que a gente fala, ele pesquisa para a gente. Vamos lá. Efeitos fisiológicos dos medicamentos se caracterizam pela indução e inibição enzimática, competição metabólica e em razão da própria ação farmacológica da droga administrada. Então, o medicamento, ele vai acelerar ou ele vai diminuir algum tipo de reação que você já tenha no seu corpo. Então, o medicamento ele faz isso, ou ele acelera ou ele freia alguma coisa no seu corpo. Basicamente, a maioria dos medicamentos, né? O antibiótico, por exemplo, não faz isso, ele destrói o micro-organismo. Mas a maioria dos medicamentos, quando ele age no corpo, ele induz ou inibe enzimas. Tá? Inúmeras drogas, quando administradas por via intramuscular, pode causar irritação muscular, com consequência elevar a medida de atividade das enzimas da CPK, aldolase e desidrogenase lática no plasma. Alguém falou alguma coisa? Não, deixa eu olhar aqui nas telas. Com a mão levantada. Tá? Se vocês estiverem ouvindo aí a minha filha, eu acho que o Google, Google Meet, ele dá uma filtrada um pouco nos sons, mas se estiver atrapalhando, vocês me falem que eu peço para ela baixar o volume um pouquinho. Tá? Não tiver problema, a gente continua normal. Tranquilo, professor. Obrigado pela resposta. Tem hora que ela dá uns gritinhos aqui um pouco mais alto. Dentre os fármacos que são associados à elevação da atividade enzimática, incluem analgésicos, os próprios antibióticos, os diuréticos, os anestésicos, entre outros. Elevação que pode persistir por vários dias após a aplicação de uma única dose. Dependendo do fármaco, ele vai ter aí uma concentração residual no sangue por dias, né, que vai ou pode implicar uma redução ou um aumento de um componente e mascarar alguma doença, mascarar algum sintoma que o paciente esteja sentindo. Isso pode ser ruim tanto para o exame médico, para o exame laboratorial, quanto para o diagnóstico médico também. Né? O uso constante de fármacos de forma indevida pela população tem essas problemáticas. Diuréticos tiazídicos, além de reduzir os níveis de potássio, causa hiperglicemia, reduz a tolerância glicósica, principalmente em diabéticos. Tá? Esse problema. Além disso, também pode causar elevação da ureia e ácido úrico, por diminuir o fluxo plasmático renal e a filtração glomerular, em consequência da redução do volume plasmático. Mexeu ali no sistema de diurese, né, você pode ter problemas no resultado de exame de urina. Então, usou fármacos que estão relacionados a diurese, né, a excreção urinária, você tem que avisar isso para o laboratório para você ver como proceder com o paciente naquele resultado, naquela amostra. Pacientes em tratamento prolongado com fenitoína apresentam redução de cálcio e fósforo sérico e elevação das atividades da fosfatase alcalina e da gama-glutaminotransferase. E esses pontos é interessante que
Para mim, no caso que eu trabalhei com pacientes que eram psiquiátricos, né, a gente tinha muito paciente que utilizava muito fenitoína e toda vez tinha que pedir ali exames de cálcio e fósforo para saber se os níveis estavam ainda dentro dos aceitáveis ou se tinha que diminuir ou aumentar a medicação, dependendo do caso do paciente, se poderia aumentar a medicação. Fenitoína também induz a síntese de enzimas envolvidas na conjugação da bilirrubina, resultando aí na diminuição dos níveis séricos. O paciente psiquiátrico precisa ter muita atenção nesses casos no uso de fenitoína. Não só da fenitoína, mas de vários outros medicamentos, como o valproato de sódio, o carbonato de lítio, né? O lítio também ele causa muitos problemas com relação a concentrações sanguíneas de lítio. Que mais? Os barbitúricos também precisam ter um controle mais aproximado. As drogas psicotrópicas, elas têm esse malefício, né, de tempo prolongado causar alterações aí no corpo do paciente que não são muito legais. Então tem que ter um controle maior. O paciente que tem histórico de uso de medicamento psiquiátrico precisa de um acompanhamento melhor aí no resultado dos seus exames. A gente está falando que falta 7 minutos para a aula, então nas variáveis controláveis, se eu não conseguir terminar hoje, a gente termina aí na próxima semana, tá? Vamos aí no uso de fármacos ainda. Que isso é bem interessante para a gente que é farmacêutico, porque você pode ensinar algum paciente que esteja utilizando algum fármaco que causa alteração dos exames, né? Então, o paciente pode chegar na sua farmácia, mesmo que você não esteja no laboratório clínico, com alguma dúvida com relação à utilização da medicação e o resultado do exame dele na utilização dessa medicação. Então, em relação ao uso de drogas recreacionais, destacam aí o álcool e o fumo. Eu falei da medicação para ganhar um barato, tem gente que usa álcool e fuma também, né, para o seu recreio no final de semana, hashtag sextou, né, pode operar resultados de exames. Então, mesmo o consumo esporádico de etanol pode causar alterações significativas e quase imediatas na concentração plasmática de glicose, de ácido lático e de triglicérides, por exemplo. Então, o álcool, ele, na hora que você ingere, ele já causa essas alterações. O uso crônico é responsável pela elevação de atividades da gama-glutamiltransferase, dentre outras alterações aí no corpo do paciente. O etanol, no caso de alcoolismo, ele tem muita alteração ali no corpo e precisa ter um tratamento, acompanhamento muito de perto desses níveis de concentração sanguínea, né, de elementos na concentração sanguínea. Tabagismo, né, o cigarro, eleva a concentração de hemoglobina, o número de leucócitos e das hemácias e o volume corpuscular médio. Pode-se observar a redução dos níveis de HDL, colesterol, né, e elevação de outras substâncias como adrenalina, aldosterona, antígeno carcinoembriônico e o cortisol também pode levar aí com o uso do tabaco. 5 minutos. Variáveis não controláveis. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho de sexo. Né? As diferenças nos parâmetros laboratoriais tornam-se mais evidentes entre os sexos depois da puberdade. Então, na fase que a pessoa é criança, tanto o menino quanto a menina tem pouca variação nos exames referentes aí à questão hormonal. Você tem crianças têm padrões um pouco diferentes dos adultos dos resultados dos exames laboratoriais. Então, além das diferenças hormonais específicas e características de cada sexo, alguns outros parâmetros apresentam concentrações significativamente distintas entre homens e mulheres, né, em decorrência das diferenças metabólicas e da massa muscular, entre outros fatores. Por isso que eu falo que é tão interessante você verificar a questão dos exames em pacientes que são trans ou pacientes que passaram por mudança de sexo, pacientes que estão em transição sexual ou que utilizam medicamentos para fazer aí controle hormonal, né? Inclusive pacientes na menopausa que utilizam medicamentos para reposição hormonal, homens com problema de libido que fazem uso de testosterona para reposição hormonal também, né? Tem gente entrando na sala agora, final da aula,
só para escrever presente. Estou acompanhando isso, estou vendo essa zoeira aí, viu, pessoal? Só entrando agora. Então, as atividades enzimáticas séricas da fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase, AST, alanina aminotransferase, ALT, CPK e aldolase são maiores nos homens do que nas mulheres. Né? Situação semelhante observada na concentração da ureia, creatinina e ácido úrico. Tá? Assim, os intervalos de referências para esses e outros parâmetros são distintos para cada sexo, sendo devidamente especificados nos laudos laboratoriais. Tá? A pessoa faz a baguncinha dela aí nos hormônios, faz a baguncinha dela aí no corpo e precisa explicitar isso para o médico, para que o médico tenha um controle dessa variável sexo, né, hormonal, muscular e tudo mais que envolve essas atividades enzimáticas com relação ao sexo da pessoa. Idade, valores referenciais de inúmeros parâmetros laboratoriais são dependentes da idade do indivíduo, né, é algo que tem que estar bem claro no exame. Diversos fatores são responsáveis por essas alterações, dentre os quais se destacam a maturidade funcional dos órgãos e sistemas, o conteúdo hídrico e a massa corporal. Doenças subclínicas também são mais comuns nos idosos e precisam ser consideradas na avaliação da variabilidade dos resultados. Interferentes. Chega lá 2 minutos para terminar a aula, vamos ver se a gente fala de interferentes. Né? A gente pode falar da hemólise, né? Tonalidade, deixa eu só ver aqui, não vai dar para a gente falar dele não. Vou deixar os interferentes para a próxima aula, porque aí a gente fala mais tranquilamente, a gente fecha direitinho essa questão desses interferentes. A gente falou das variáveis controláveis e não controláveis hoje, tá? Terminamos aqui, deixa eu dar um ESC aqui para a gente terminar, tá? Obrigado aí, pessoal, pela presença de todos. Então, eu tenho que perguntar se teve alguma dúvida. Absorvam esse conteúdo, pensem nele, né? Eu vou postar as atividades para vocês fazerem, e eu sei que vocês já estão fugindo para a próxima aula, mas pensem nesse conteúdo e, se preciso, tragam as dúvidas para a gente na semana que vem, tá ok? Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite. Até mais. Professor. Obrigada, professor. Boa noite. Parar aqui a gravação. Paulo, só me tira uma dúvida.